Não, ainda não. Não passei ainda. Mas fiquem tranquilos que o objetivo do TAC é ajudar vocês e nunca é prejudicar. Pessoal, nós vimos na aula passada principalmente as fontes materiais do direito tributário, que dizem respeito especificamente à atividade financeira. Não devia colocar a gente nessa coluna aqui, né? O pessoal fica escondido. Eu sei quem quer esconder do professor também. Principalmente aquelas referentes à atividade econômica do Estado e à atividade financeira do Estado. A gente teve aquelas noções de direito financeiro e de atividade financeira do Estado. Do lado das fontes materiais, nós vamos ter as fontes formais. Essas que são nós trabalhamos diariamente em direito tributário. E são as que, dentro do direito tributário, elas acabam tendo mais relevância. E para fazer isso a gente trabalha com aquela imagem que vocês conhecem bem, que não está em lugar nenhum do livro dele, mas todo mundo fala que é o que do Kelsen? Não tem nenhuma pirâmide desenhada no livro do Kelsen. É que ele usa uma metáfora para explicar a hierarquia das normas, que vale para nós também. Então, por isso que a gente começa, dentro das fontes do direito tributário, com a Constituição Federal. Cada uma dessas fontes que nós vamos estudar tem uma relevância específica para o direito tributário. Cada uma tem uma aplicação, um âmbito de aplicação. Hoje no direito moderno, se fala na constitucionalização do direito. Já ouviram falar disso? Então vocês sabem melhor do que eu, que na atualidade a Constituição ela deixa de ser somente uma peça formal, em que nós faríamos consulta meramente de um silogismo básico. A norma abaixo dela contraria a Constituição, portanto, se contraria, é inconstitucional, se não contraria, portanto, é uma norma constitucional. E hoje a gente sabe que tu não te limita, quando tu interpreta a Constituição, tão somente aos dispositivos, né, os 200 e tantos artigos da Constituição. Tu vai adotar um conceito bem mais amplo, que é justamente o que hoje se chama de bloco de constitucionalidade. Já ouviram essa expressão? Então hoje, quando tu vai fazer o controle de constitucionalidade, tu não analisa só a Constituição, tu não vai abrir a Constituição, puxar um artigo, não é assim que funciona. Tu trabalha com um bloco de constitucionalidade, que vai incluir a Constituição Federal, os tratados de direitos humanos ratificados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, os valores e princípios da Constituição. Porque eu tenho valores constitucionais, ou princípios, e alguns princípios constitucionais, que não estão necessariamente expressos na Constituição. Onde é que está na Constituição o princípio da proporcionalidade? Tem escrito em algum lugar proporcionalidade? Nesse sentido, né? Tem lá, os deputados serão eleitos por votação proporcional, mas como princípio expresso, dignidade da pessoa humana, está na Constituição, não tem problema. Proporcionalidade, tá? Não. Eu posso discutir a constitucionalidade de uma norma por violação da proporcionalidade? Posso. Mas então, se a Constituição é o meu paradigma de controle de constitucionalidade, não está escrito na Constituição, eu não poderia. Porque eu trabalho com um bloco, a Constituição é maior. E dentro desse bloco, aí vai depender da visão do direito. Não é a visão que o Supremo adota, mas é a visão que a doutrina, e com todo o respeito entre boa parte da doutrina e boa parte do Supremo, eu fico com boa parte da doutrina. Vão dizer que, além disso, os tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil tem afirmado têm eficácia, natureza jurídica de norma constitucional. Dentro desses aí, eles vão dizer que materialmente e formalmente constitucional ou só materialmente constitucional. Formal e materialmente, se forem incluídas no bloco de constitucionalidade, como é o caso da Convenção de Nova York sobre os direitos das pessoas portadoras de deficiência,
que foi recepcionada pela Constituição, pelo legislador, com o rito do artigo 5º, parágrafo 3º, como se fosse emenda constitucional. Essa aí seria formal e materialmente, e outras, os demais, como o Pacto de San José, o Protocolo Adicional de San Juan, o Tratado de Belém sobre violência contra a mulher, todos eles seriam materialmente constitucionais. Hoje, praticamente o único país da América Latina que não tem na sua Constituição, de uma expressa ou não, mas de uma forma mais clara, que os tratados de direitos humanos têm uma natureza jurídica constitucional, hoje é basicamente só o Brasil. O Paraguai tem na Constituição expressamente na Constituição do Paraguai, que os tratados de direitos humanos têm, não expressamente, né? Expressamente tem na da Argentina, mas na do Paraguai tem que os tratados de direitos humanos, após incorporados no direito paraguaio, somente podem ser denunciados, ou seja, somente pode se afastar a aplicabilidade deles com o mesmo rito da emenda constitucional. Então, dá a eles eficácia constitucional. Na Argentina está expresso na Constituição que os tratados de direitos humanos assinados pela Argentina ingressam no regime constitucional argentino com o mesmo patamar que a Constituição. O México, recentemente, também mudou a Constituição dos Estados Unidos mexicanos de 17 para incluir os pactos de direitos humanos como dentro do bloco de constitucionalidade. Guatemala também funciona assim. Aí quando tu começa a ver que tu está atrás da Guatemala, em termos de jurisdição constitucional, tu começa a perceber que tem algum problema, né? Tem algum problema. Outro dia eu citei uma decisão muito legal da Corte Constitucional da Guatemala. Na minha sentença eu cito essas coisas assim. Não se surpreenda. Eu quase tenho fundamento quase tudo. Eu tenho uma sentença sobre perda de uma chance de uma criança que não foi, segundo a sentença, bem atendida num posto de saúde e veio a falecer. A criança ela chegou às 3 da manhã, às 2 da manhã no posto, e às 2h26 ela estava liberada. Depois voltou às 3 da manhã, às 13h26 ela estava morta. A criança estava com leucócito, se eu não me engano, 33 mil. Para um adulto, acima de 11 mil é infecção. Para um adulto. Acima de 11 mil, tu já internado no hospital. A criança estava com 33 mil de leucócitos. E eu usei para fundamentar uma sentença do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal. Então, não se prendam muito a essas coisas do direito brasileiro, que a gente tem essas limitações. Mas a primeira fonte do direito tributário, fonte formal, é justamente a Constituição. A Constituição Federal, ela tem, em termos de direito tributário, ela não cria tributo nenhum. A Constituição não cria nem institui tributo nenhum. Ela somente autoriza a criação desses tributos. A Constituição define a competência tributária de cada ente político. Define a competência tributária de cada ente político. E, acima de tudo, a Constituição Federal ela dispõe sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. O Supremo Tribunal Federal chamou essas limitações constitucionais ao poder de tributar de Estatuto Jurídico do Contribuinte. E deu a essas normas status de cláusula pétrea, de direito fundamental.
status de cláusula pétrea de direito fundamental. Então, quando eu falo em legalidade tributária, em anterioridade tributária, todos os princípios que nós vamos ver, legalidade, anterioridade, isonomia, vedação ao confisco, proporcionalidade, todos essas garantias constitucionais, elas têm natureza jurídica de direito fundamental. Então, elas são cláusulas pétreas, são inalteráveis pela vontade do legislador constituinte derivado. E mais do que isso, né, uma coisa que a gente não tem muito a gente não percebe muito da Constituição. A Constituição, ela vai estabelecer, ela tem aquilo que se chama de força normativa. Então, toda a Constituição, ela de uma forma ou de outra, ela se materializa. Tem que ser materializada, de uma forma ou de outra. Isso quer dizer o quê? Não basta eu cumprir formalmente um princípio constitucional. Eu tenho que cumprir esse princípio de forma que eu cumpra ele como a Constituição o projetou, como a Constituição o desenhou. Então é aquilo que nós falamos na aula passada, da história da anterioridade qualificada, supostamente desrespeitada pela mudança da data de vencimento do IPVA. A Constituição, quando disse que o tributo aprovado, a Constituição diz, um tributo, salvo exceções nela mesmo previstas, somente entra em vigor no exercício financeiro seguinte. E estabeleceu para alguns tributos, dentre eles o IPVA, que só, mesmo com essa anterioridade, só entrando em vigência de um exercício financeiro para o outro, de um ano para o outro, tem que respeitar 90 dias da aprovação da lei. Qual o objetivo disso? É evitar que o Estado modifique a legislação tributária de forma brusca, de forma abrupta. E aplicando já no exercício financeiro seguinte. Aqui é o que acontecia muito. Mudava a legislação tributária no dia 30 de dezembro. Para vigiar a partir de quando? Dia 1º de janeiro. Esse é o objetivo da Constituição. A Constituição não colocou ali a anterioridade qualificada simplesmente como um dispositivo, como uma planta para ser admirada. Está ali para ter alguma função. Vem o governo do Estado e faz o seguinte: eu quero aumentar a alíquota do IPVA. Ah, mas podemos aumentar. Manda o projeto que a Assembleia aprova. Beleza. Quando é que manda um projeto? Outubro. Tem problema. Vamos aprovar. Vão aprovar o projeto. Se ele entrar em vigor em outubro, ele só vai ser vigente a partir de 2 de janeiro. Só que a legislação do IPVA no Estado diz que o IPVA se vence, considera-se ocorrido o fato gerador em 1º de janeiro. Não teria como a norma entrar em vigor no exercício financeiro seguinte. O que faz o governo do Estado? Antes de aprovar o aumento da alíquota, ele altera a data do vencimento do tributo. O tributo passa a vencer, em vez de 1º de janeiro, considerar-se ocorrido o fato gerador 1º de janeiro, para considerar-se ocorrido o fato gerador em 1º de abril. Aprova a lei que altera isso, logo em seguida aprova a lei que aumenta a alíquota. O resultado disso, que no exercício financeiro seguinte foi aplicada uma alíquota maior, o que seria vedado pela Constituição. Não, ele não cobrou antes, ele cobrou depois de abril. No ano passado, sim. Ano passado ninguém pagou IPVA em janeiro e fevereiro. Pagou IPVA a partir de abril. Ano passado o calendário foi... ano passado não, 2015, né? O calendário foi abril, maio, junho para pagar o IPVA parcelado. Se eu não me engano. Mas o que fez o governo do Estado? Ele alterou a norma tributária. Aí eu pergunto para vocês. Formalmente, do ponto de vista formal, foi cumprida a Constituição? Foi, não foi? Entrou em vigor, entrou em vigência no mesmo exercício financeiro? Não, entrou no próximo. Respeitou 90 dias? Respeitou. Mas, materialmente, eu posso dizer que essa norma tributária respeitou a Constituição? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Que quando eu falo em direitos fundamentais tributários, eu estou falando que esses direitos, eles devem ser sempre interpretados de forma a ser maximizados.
Então eu não posso dizer que a mera implementação formal de uma norma tributária garantidora de direitos seja a efetiva aplicação do direito tributário. Então por isso que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir que são direitos fundamentais, portanto cláusula pétrea, é isso que ele está dizendo. Nem sempre o Supremo Tribunal Federal faz essa interpretação. O Supremo diz as coisas, mas depois não cumpre. Ele não segue a mesma linha o tempo todo. Então isso acontece. Mas nós não somos o Supremo. Nós temos que seguir o que a gente fala. Abaixo da Constituição, eu tenho também como fonte de direito tributário as emendas constitucionais. Que também não criam nem instituem tributos. Não criam nem instituem tributos. Mas podem alterar o sistema constitucional, autorizando a instituição ou criação de novos. Qual é o limite das emendas constitucionais? O que vocês acham? As emendas constitucionais podem alterar o sistema tributário em violação das normas de direitos fundamentais tributários? Não. Então, o limite da emenda constitucional é a própria Constituição. O Supremo Tribunal Federal, já há bastante tempo, assentou que não existe controle de constitucionalidade em face de normas constitucionais originárias. Não existe. Mas que se admite o controle de constitucionalidade das emendas constitucionais. Então o que o Supremo diz é assim, o Supremo nega a teoria de um autor alemão chamado Otto von Brashoff, que dizia, tem um livrinho bem fininho, os autores alemães têm característica de escrever muito bem e muito pouco. Ao contrário de uma boa parte da doutrina nacional, doutrina latina em geral, né? México, Espanha, Argentina, França, que escreve muitas vezes muito e com um pouquinho menos de qualidade às vezes. Às vezes com mais qualidade até que os alemães. Mas a gente tem esse hábito, o latino escreve muito, sempre foi assim. É fruto da tradição romana. Vocês já viram... alguém aqui assiste Vikings? Tá? Já viram alguém pegando um livro em Vikings? Não, mas eles tinham direito. Tem momentos de julgamento, né? Então, o nosso direito ele é uma mistura do direito germânico, do direito dos bárbaros, com o direito romano. Nós pegamos algumas coisas dos bárbaros e quase tudo dos romanos. Então pegamos o formalismo exagerado dos romanos, pegamos uma coisa de oralidade dos germânicos. Ainda bem que superamos os julgamentos pelas ordalhas. Mais ou menos os bárbaros tinham uma coisa que durante muito tempo foi a regra na sociedade europeia, que era o julgamento por ordalha. Então era assim, eu vou te pegar, cravar uma faca nas tuas costas, abrir as tuas costas, afastar os teus pulmões, botar os teus pulmões para fora. Se tu gritar, tu é culpado. Se tu não gritar nenhuma vez, tu provou que tu é um guerreiro valoroso e que tu era inocente e a minha acusação foi injusta. Então eu vou botar tudo ali dentro, tu vai morrer, mas vai morrer honradamente. Absolvido. Mas se tu for culpado, tu vai morrer igual. Então, isso a gente já superou. Terceira fonte de direito tributário, e essa talvez para o estudo dogmático do direito tributário seja a mais relevante, porque as normas da Constituição, vocês estudam direito constitucional, nós vamos rever praticamente todas ao transcorrer do semestre, mas a lei complementar ela é a mais importante porque a Constituição fixou para a lei complementar uma série de atribuições em direito constitucional, em direito tributário que são relevantes. A lei complementar, ela é, por força do artigo 146 da Constituição,
46. Ela vai ser obrigatória para uma série ela vai ser o veículo de uma série de normas tributárias. Mas basicamente, o conteúdo... Por que eu botei aqui? Eu vou usar da lei complementar como método de estabelecimento das chamadas normas gerais de direito tributário. É por meio de lei complementar que as normas gerais, aquelas normas que serão aplicáveis indistintamente à União, Estado, Distrito Federal e municípios, vão ser veiculadas. Por que o legislador escolheu a lei complementar? O legislador constituinte? Pelo fato de que a lei complementar tem um rito mais complexo, tem um debate jurídico e legislativo mais amplo, tu tem que ter uma maioria qualificada, não basta a maioria simples. Tu tem que ter a votação no Senado, na Câmara, que também na lei ordinária, mas principalmente pelo quórum qualificado. O 156 vai estabelecer, primeira hipótese, que eu vou ter obrigatoriamente normas, vai ser veiculada por lei complementar. Conflito de competência. Conflito de competência, ele tem que ser regulado porque eu vivo num Estado federativo. Nós vivemos num Estado federativo que é o Brasil. Se eu vivo num Estado federativo, eu tenho uma sucessão de ordens jurídicas. Eu não tenho uma ordem jurídica única, como nós temos no Estado unitário, ou no máximo 2 ordens jurídicas. Eu tenho 3 ordens jurídicas, podendo chegar a ter 4 ordens jurídicas. Ou até 5. Dependendo da tua concepção filosófica. Eu vou ter a ordem jurídica federal, eu vou ter a ordem jurídica estadual, eu vou ter a ordem jurídica distrital, eu vou ter a ordem jurídica municipal e, em alguns casos, eu vou ter a ordem jurídica nacional, que não é a mesma coisa lei federal de lei nacional. Por exemplo, a lei do processo administrativo federal vale para quem? Para o governo federal. A lei do processo administrativo fiscal federal vale para quem? Para o governo federal. Vale para Foz do Iguaçu? Não, Foz do Iguaçu tem a sua própria lei de processo administrativo fiscal. Agora, a lei de licitações vale para quem? Vale para a União? O que vocês acham? Vocês já viram isso? Vocês viram com o Osli. Vale. Vale para o Estado? Vale. Vale para o município? Vale. O município pode ter a sua própria lei de licitações? Não. Porque a lei de licitações é uma lei de caráter nacional. Aqui no Brasil acaba se confundindo lei federal e lei nacional, porque eu não tenho essa divisão na Constituição. Eu tenho essa divisão do ponto de vista prático. Na Argentina, se divide bem essa situação entre a União como ela, pessoa jurídica de direito público, e a União como ela, centralizadora da federação dos demais entes políticos. Então lá se fala em legislação nacional, se fala em legislação federal. No México a mesma coisa. São estados federais mais federais do que o Brasil. Hoje o Brasil, apesar de ser estado federativo, os estados têm menos autonomia legislativa, política, jurídica e tudo que um departamento no Paraguai. Bem menos. É só vocês fazerem a seguinte conta. Qualquer um de vocês me diga uma lei aí que vem à cabeça. Não precisa me dizer, pense em uma lei. Mais fácil. Alguém pensou em alguma lei estadual? Não. Por quê? A única relevância que a legislação estadual tem na tua vida, prática, é se tu for servidor público, que é a lei que rege a administração, que organiza a administração, te influencia, ou se tu for empresário num ramo sujeito à tributação de ISS, de ICMS. Fora isso, qual é o direito que tu aplica no dia a dia que seja estadual? Nenhum. Por que isso?
Porque o Brasil é um Estado federativo em que a União controla todos os ramos do direito. Todos. A gente atravessa ali em Puerto Iguaçu, tu vai numa livraria em Poçadas e tu vai comprar o Código de Processo Civil da província de Poçadas. Código de Processo Penal da província de Poçadas. E aí vai ter Código de Processo Penal Federal. É uma coisa que, para vocês terem uma ideia, no México, por exemplo, um juiz como eu, que é um juiz estadual, não pode declarar inconstitucionalidade de nenhuma norma com base na Constituição Federal. O juiz estadual só declara inconstitucionalidade com base na Constituição Estadual. Juiz federal declara inconstitucionalidade com base na Constituição Federal. Eu estava agora um tempo atrás num evento e falava com um argentino, um juiz da província de Buenos Aires, e ele falando, o Brasil é um estado federativo, que nem a Argentina. Tá, mesma coisa, como é que é o Código de Processo Civil da tua província? Eu digo, não, a gente usa o Código de Processo Civil nacional. Ah, não, é bom, é melhor um código para todo o Brasil. Tá, e o Código Civil de vocês, estadual, é ruim ou é bom? Eu digo, não, a gente usa o Código Civil... Ah, vocês optaram por usar o Código Civil da União? Não, no Brasil é a União que legisla sobre direito civil. Tá, e o Código Tributário do estado, da província de vocês é bom? Não, no Brasil o Código Tributário também é competência da União. Eu disse, o que não é competência da União no Brasil? Aí eu digo, direito penitenciário, direito financeiro. Então vocês podem ter as normas de contabilidade pública. O estadual, eu digo, não. O Estado pode fazer o próprio orçamento. Mas as regras de contabilidade pública são a Lei 4.320, que é uma lei federal. Tá, então, o que o Estado legisla no Brasil? Nada. De importante? Nada. Nada. Município legisla de coisa mais importante que o Estado. Porque a competência legislativa do município, ela é por questões locais. Então se entende que por questões locais tu pode complementar, suplementar a legislação federal. E nós somos Estado federal. Bom, a segunda situação que eu vou exigir lei complementar é sempre que eu tiver uma norma que trate de limitação constitucional ao poder de tributar. Esse PT não tem nada a ver com partido, é preguiça de escrever mesmo. Limitações constitucionais do PT, não tem nada a ver com Partido dos Trabalhadores. Nem é perda total também. É poder de tributar para quem dormiu tarde e acordou cedo. Eu vou reclamar o ano todo, tá? Que eu durmo tarde e acordo cedo. O que são essas limitações constitucionais? Sempre que eu for tratar de uma norma que reflita uma limitação ao poder do Estado de estabelecer tributos, ou a abrangência desse tributo, desse poder, eu vou ter que veicular esta norma por meio de lei complementar. Eu não posso veicular esta norma por meio de lei ordinária, medida provisória ou qualquer outro veículo normativo. Um exemplo disso é a prescrição e a decadência tributária. Com a Lei 8.212, que é a lei do custeio do sistema de previdência social, se estabeleceu o seguinte, que em relação às contribuições previdenciárias, o prazo de decadência era de 10 anos e o prazo de prescrição era de 10 anos. Isso basicamente fazia com que as contribuições previdenciárias pudessem ser exigidas judicialmente no prazo de 20 anos. Diferente das demais espécies tributárias, que tem, via de regra, a gente vai ver isso melhor, vocês vão ver com prescrição com a Maria Jacira, tem prazo prescricional, entre prescrição e decadência, de 10 anos. 5 de decadência, 5 de prescrição. Problema disso. A lei que estabeleceu esse prazo era uma lei ordinária. Foi ao Supremo Tribunal Federal, o que o Supremo Tribunal Federal fez? Não, é em todas as normas que digam respeito à prescrição e decadência tributária,
são limitações constitucionais ao poder tributar, portanto, têm que ser veiculadas por lei complementar. Qual é a lei complementar por excelência no direito tributário brasileiro? Código Tributário Nacional, que foi recepcionado como lei complementar. Ele nasceu lei ordinária. Código Tributário é o primeiro caso de mudança de gênero no direito. Ele nasceu lei ordinária, mas foi Pelo amor de Deus, alguém ligou, que bom. O ar-condicionado. Vai ficar gravado para saber o que é, né? Já estava derretendo aqui. Ele nasce como lei ordinária em 66. Já a partir da Constituição de 67 ele se transforma, passa a ser recepcionado como lei complementar, e no atual regime jurídico constitucional, o Código Tributário Nacional, ele foi recepcionado como lei complementar. Deixa eu me achar aqui que... Aqui, agora não vai dar problema. Outra hipótese de lei complementar. Deixa eu mexer aqui. É o artigo 146, inciso 2 da Constituição. Deixa eu mexer aqui. Aqui. Que eu vou exigir lei complementar para definição de tributo, e suas espécies. Eu vou dar os 4 casos para vocês entenderem que fica mais fácil do que um a um. Vou precisar de lei complementar. Primeiro, o que são essas normas gerais? Primeiro, definição de tributos e suas espécies. Normas que dizem respeito à obrigação tributária, lançamento, crédito, prescrição e decadência. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para empresas de pequeno porte. Isso são o que se chama de normas gerais. O que no fundo vão ser normas gerais? São aquelas normas mais abstratas. São normas que vão reger o próprio sistema tributário. É assim que eu vou identificar. Se disser respeito a qualquer desses itens, desses tópicos, exijo lei complementar. Só que além disso, a Constituição, ela vai exigir lei complementar por outros critérios para outros casos. Então anotem mais os casos que se exige lei complementar. Primeiro, artigo 195, parágrafo 4º. Deixa eu ver onde é que está vindo o vento para ficar. É que ele vem reto, porque não tem a... Primeiro, 195, parágrafo 4º. Instituição de contribuições sociais complementares. Contribuições sociais complementares. Parágrafo 4º. Constituição, tudo Constituição. Outra hipótese, contribuições sociais residuais ou complementares. Tanto faz. São a mesma coisa. A segunda hipótese que a Constituição expressamente vai exigir: a instituição do imposto sobre grandes fortunas. O IGF é uma das provas que por que a Constituição ela só autoriza a criação do tributo e não cria o tributo propriamente dito. Desde 88, a Constituição autoriza a instituição do imposto sobre grandes fortunas. Até hoje, o legislador achou que não havia relevância, e vou dizer uma coisa, com toda razão, de criar um imposto sobre grandes fortunas. Que é o artigo 153, inciso 8. Outra hipótese que eu vou exigir lei complementar é o artigo 148 da Constituição. 148.
que é a instituição de empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório é uma das criações do Brasil que sabe, empréstimo compulsório já começa dizendo que é um oxímoro, né? Que é uma palavra que é uma expressão que se contradiz. Se eu falar para ti, me empresta a caneta, ou eu te rodo, isso, tu está me emprestando a caneta mesmo? Se eu te pedir, me empresta a caneta, tu dizer, não, professor, não vou me emprestar porque eu estou usando, porque é uma faculdade. Agora se eu digo, me empresta a caneta, ou eu te rodo, isso não é um empréstimo. Só que no Brasil nós temos uma figura tributária que é o empréstimo compulsório. É dizer, tu me empresta contra a tua vontade, porque se tu não me emprestar eu vou tomar de qualquer forma. O bom da Constituição, e nós vemos como as normas, a Constituição nesse ponto melhorou o sistema tributário. Antes de 88, quando não se exigia lei complementar para empréstimo compulsório e podia ser veiculado até mesmo por decreto-lei, no Brasil nós tivemos empréstimo compulsório sobre combustíveis, aquisição de veículos 0 km, passagem aérea para o exterior, energia elétrica, foram 5. Energia elétrica, acho que esses 5. E eu acho que e gás, se eu não me engano. Sabe quantos a União devolveu? Nenhum. Voluntariamente, claro, né? Na justiça ela foi obrigada a devolver. A União fazia uma coisa muito interessante, por exemplo, com o empréstimo compulsório sobre combustíveis. Ela dizia que ela ia cobrar em cada litro de combustível um valor a título de empréstimo compulsório. Aí tu pagava a gasolina R$1 e na verdade pagava R$1,10, porque 10% era de empréstimo compulsório. Aí e a União dizia, depois de 5 anos a União vai devolver o valor que tomou emprestado da população. Aí durante 5 anos tu abasteceu o teu carro, pagou o empréstimo compulsório, passou o período, quero meu dinheiro de volta. Aí a União dizia, claro, eu vou te pagar, me traz todas as notas fiscais de combustível que tu usou nos últimos 5 anos. Quem é que tem a nota fiscal do último abastecimento? Ninguém. Mas tinha um sujeito que juntou todas as notas fiscais. Aí foi lá, a União disse, não, mas eu não posso te pagar, porque essa nota fiscal, eu tenho que reconhecer nota fiscal por nota fiscal se a empresa é idônea. Ou senão dizia, mas essa empresa não me repassou, e assim ficava e tu não recebia. Aí o pessoal teve que entrar na justiça. Aí em 88 se mudou, a Constituição de 88 veio e disse, empréstimo compulsório somente por lei complementar. Sabe quantos empréstimos compulsórios nós tivemos depois de 88? Nenhum. Segunda, hipótese de lei complementar. Instituição de imposto causa-mortes e doação na hipótese de doação em que o doador tiver domicílio no exterior, na hipótese em que o doador tiver domicílio no exterior, ou se o de cujos era residente no exterior. Desculpe, esse é o 155. Isso. E por fim, no ISS, desculpe, para, primeiro, definir os serviços sujeitos ao tributo. Segundo, fixar a alíquota máxima e mínima. Primeiro, definir os serviços. Segundo, fixar a alíquota máxima e mínima. Excluir a incidência sobre as exportações.
e regular isenção e benefícios fiscais. Regular isenção e benefícios fiscais. Isso está no artigo 155, parágrafo 3º. A incidência sobre as exportações. Oi? 155, parágrafo 3º. Oi? Desculpe, não. Imposto sobre serviços. ISS é o imposto sobre serviços. Olha só, o ISS é o imposto municipal. É o imposto municipal, mas lei complementar nacional, não federal, apesar de ser aprovada pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo Federal, vai regulamentar essas matérias. Uma das matérias que vai regulamentar é quais são os serviços. O ISS, ele não, os municípios somente podem tributar os serviços que estiverem previstos numa lei, num anexo de uma lei, no caso é a Lei Complementar 116. Recentemente alterada para incluir o serviço de streaming, o que eu já disse na aula de vocês, que eu considero inconstitucional, porque streaming não é serviço. Streaming é obrigação de dar e não obrigação de fazer. E essa lei que veio agora, ela não era... A alíquota? Não só direito do município de legislar. Não, porque na verdade assim, ó, o que a Constituição diz? A Constituição vai dizer que tu vai ter lei complementar, porque essa lei complementar ela vai estabelecer as normas gerais para o tributo. O que o legislador constituinte de 88, vocês vão ver vocês viram que quase todos os casos de legislação tributária, de normas gerais, todos, são de competência da União. O que fez o legislador de 88? Ele tinha medo de uma coisa que eu acho que ele não deveria ter, que é a tal da guerra fiscal. Vocês já ouviram falar essa expressão, né? Guerra fiscal, os estados vão entrar em guerra fiscal. E nós temos no Brasil uma cultura de ser contra a guerra fiscal. Só que guerra fiscal, pelo menos na minha opinião, é uma coisa boa. É uma coisa boa. Vocês veem os demais países federais e vocês vão ver que funciona o seguinte. Tu vai nos Estados Unidos, em Nova York, no estado de Nova York, de um lado do Rio Hudson, tem o IVA mais alto dos Estados Unidos, que seria o ICMS. Do outro lado, o IVA é mais baixo. Então, quando tu vai comprar roupa em Nova York, tu não compra em Nova York, tu compra em Nova Jersey. Por quê? Porque qual é a ideia de Nova Jersey? Eu não produzo roupa, mas eu estou do lado da cidade que mais recebe turistas nos Estados Unidos, e os turistas muitos vêm para cá para fazer compras. E eles têm o IVA mais alto. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o IVA mais baixo que o deles. Então, atravessa a ponte, pega o ônibus, vai até Nova Jersey e compra em Nova Jersey. Por quê? Porque é mais barato. Só por isso. Aqui no Brasil, tu tem o mesmo, em primeiro lugar, a gente tem uma falha terrível, que é o mesmo imposto, é dividido em 3. Esse IVA é imposto de valor agregado. O que tu tributa? O fato de que um bem na economia só passa a ter valor quando tu agrega alguma coisa a ele. Quem gosta de churrasco aqui? Quase todo mundo, né? Tá. Se eu botar um boi aqui, vivo, de que adianta para vocês que gostam de churrasco? Quem aqui sabe matar um boi e carnear um boi? Tirar as peças de carne certinha. Então, o boi sozinho não teria valor nenhum. Agora, quando o boi é morto, é viscerado, dividido em peças, essas peças passam a ter valor. Isso se chama agregar valor. Só que o boi, simplesmente separado em peças, ele tem um valor. Quando ele circula, ele passa a ter outro. E aí tu vai agregando valor. Isso é o IVA. O IVA no Brasil ele é dividido em 3 impostos. O IPI, que é federal, que é o Imposto de Produtos Industrializados, que cobra justamente aquele valor agregado por tu transformar a matéria. Tu transformar a matéria. Um boi não é uma picanha, um boi é um boi, uma picanha é uma picanha. Porque para fazer a picanha tem que tirar a picanha do boi, então tu agrega valor àquele produto bruto. O segundo fato gerador, que é quando tu agrega valor a um bem, ele tem que circular. Ele parado no depósito não vale nada, né? Então tu circula essa mercadoria, juridicamente falando, que é o ICMS. E o terceiro
fator é que quando tu presta o serviço. Quando tu presta o serviço, tu agrega valor. É aquela história que circula muito nos Facebooks da vida, de uma nota fiscal. Nunca viram essa? Não passou na timeline de vocês? É uma nota fiscal que diz assim: apertar um parafuso, R$1. Saber qual parafuso apertar, R$999. Total da nota fiscal, R$1.000. Isso aqui é o serviço, tu agrega valor. Tu agrega. O sujeito que é guia, está prestando um serviço de guia, o que ele faz? Ele fala? Fala. Mas o que ele fala? O que ele fala tem valor. Porque tu não sabe. O que a universidade faz para vocês é agregar um valor. Ela não bota só pessoas na frente falando. Ela coloca pessoas na frente transmitindo alguma coisa. Ela agrega valor. No Brasil, esse tributo é dividido em 3. Por isso que nós temos uma carga tributária gigantesca. Porque o mesmo tributo é cobrado muitas vezes 3 vezes. Pensa no serviço no Uber, por exemplo. Pensa no Uber. O carro já pagou IPI, já pagou ICMS e agora vai pagar o ISS da prestação de serviço do Uber. Mesmo fato gerador. Claro que no Brasil a gente diz que não é o mesmo fato gerador, que o fato gerador do IPI é a produção, do ICMS é a circulação e do ISS é a prestação de serviço. Nós inventamos uma forma de dizer diferente a mesma coisa. O fato, na essência, é que é o mesmo tributo. Tanto que na reforma tributária que tramita hoje na Câmara, uma das ideias é criar o IVA. E o IVA substituiria o IPI e o ICMS. E seria federal. Seria um tributo só, federal. Novamente, a gente incide no erro de achar que a União faz tudo melhor que os estados. A gente incide nesse erro. Mas aí, professor, essa proposta da reforma tributária, se for aprovada, vai para a União, mas depois a União irá repartir. Só que o problema é esse. Hoje já funciona assim. Porque uma coisa que a gente não percebe é assim: a União e o Estado, ninguém vê. Tu não vê a União e o Estado. O que tu vê? Tu vê o município. Tu vê o município. Hoje a União já funciona assim, porque todos os impostos federais arrecadados do Paraná vão para a União. E a União repassa uma parcela desses valores a título de fundo de participação dos estados. Só que o FPE, esse valor é distribuído com base na Constituição Federal e com base na legislação federal. Ou seja, o retorno não é homogêneo. O Paraná arrecada 7 bilhões de reais por ano, recebe 3 de retorno da União. Alguns outros estados arrecadam 3 e recebem 7. Porque a União concentra o retorno muito mais em termos políticos do que em termos jurídicos. Tu tem o fundo de participação, que é igualitário, são regras objetivas. Mas o retorno efetivo, que é o retorno em políticas públicas, em obras públicas, isso é uma decisão política. Isso é uma decisão política. E as pessoas dos outros lugares do Brasil acham que a gente no Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, que a gente vive na Europa. É duas coisas que é engraçado. Assim, tu vai no Pará, no Amazonas, e tu chega lá e fala: eu sou do Paraná. É assim: pô, legal, tem uma amiga minha que mora ali pertinho. Onde é que ela mora? Ela mora em Porto Alegre. Os caras acham que Porto Alegre e Foz do Iguaçu é 5 minutos de carro. A tendência é achar que aqui, quando eu falo para as pessoas às vezes de fora, lá do Nordeste, do Norte, que faz frio, que faz calor, que Foz é quente pra caramba, as pessoas não acreditam. As pessoas acham que a gente vive na Noruega, que o verão é 14 graus. Então, essas decisões políticas refletem essa visão de mundo que se tem do Sul. Então, esse repasse de dinheiro ele não é proporcional ao quanto o Estado arrecada? Não, porque funciona assim: a Constituição ela tem as regras de repartição de receita. E aí ela diz o seguinte: do IPI, 25% é repassado aos estados. Igual para todos os estados. Isso, 25% é repassado aos estados, de forma proporcional. Tu vai fazer a proporção dos estados. 25% é repassado de forma idêntica, tábula rasa. 25% é repassado na forma da lei. E aí a lei vai dizer: eu vou repassar mais para os estados que precisam de mais dinheiro, e assim vai. Só que isso reflete uma peculiaridade que as pessoas, a elite política brasileira acha que o Sul é o paraíso, é a Europa. O povo não conhece a estrada de
de céu azul a Toledo. O povo acha que a estrada de céu... Tu fala que tem buraco nas estradas do Paraná. Como assim tem buraco na estrada do Paraná? E não tem porque falta dinheiro. Essa é a verdade. E não é que falte. Eu sempre digo uma peculiaridade. Gente, o Brasil é a 7ª economia do mundo. 7ª. Então não dá para dizer que o Brasil é um país pobre. O Brasil é um país que tem gente pobre, é diferente. É diferente. É o caso da Arábia Saudita, é um país pobre que tem gente rica. O que tem na Arábia Saudita? Areia e petróleo. Eu não posso fazer nada que petróleo, não tem culpa que petróleo vale horrores. Mas tem areia e petróleo. É o deserto. Só que tem um produto que vale muito. Então os caras são um país rico, mas na verdade é um país pobre. Porque o que tem? Não tem nada. O Brasil, em compensação, é um país rico com muita gente pobre. Como é que se resolve isso? Distribuindo direito, dinheiro. Não é nem distribuir mais ou menos. É simples, é distribuir direito. O que falta no Brasil é uma boa... É uma boa dose de fazer as coisas certas. É só isso. Se vocês verem os gastos públicos, muitas vezes, sim, se gasta... Eu não me lembro qual foi o tribunal, mas teve um tribunal uma vez que eles gastaram 500 e poucos mil em cadeira. A gente fez um trabalho com vocês sobre isso. Você gastou 500 e poucos mil. Cada cadeira custava 50 mil. A gente fez, o meu grupo era em grupo, a gente fez um trabalho sobre as rodovias. A gente pegou o preço do asfalto que estava lá no orçamento. Daí a gente deu um Google, preço do asfalto. Não, mas isso é geral. Isso é geral. Mas isso por quê? Por falta de administração, falta de gestão. Por que tudo é mais caro para a administração? Porque todo dia na vara da fazenda eu estou julgando a ação de cobrança contra o município, porque o município não pagou o serviço prestado. Aí o que o cara faz? O cara coloca no preço o risco de não receber. Quanto maior o risco de não receber, de receber com atraso, de ficar com o pagamento bloqueado porque tu carimbou errado. Nós temos essa cultura. O Alfredo Becker, que tem um livro clássico chamado Teoria Geral de Direito Tributário, ele tem um textinho que chama Carnaval Tributário. Escreveu em 83. Quem adora esse texto é a professora Maria Jacira. Já me deu para ler umas 3 vezes. Todo semestre ela me chega no carnaval, professor. Olha aqui, professora, lê. Eu leio, já li umas 3 vezes, porque inclusive hoje ela me deu para ler. E o que é legal é o seguinte, ele conta a história de que quando ele era advogado, ele entrou com um habeas corpus e o habeas corpus não andava. Aí ele foi no cartório e disseram, não, é que o senhor colocou o selo errado na guia de custas. Era um recurso em habeas corpus. Colocou o selo errado. Porque antigamente a autenticação mecânica, não existia autenticação mecânica. Tu comprava selo e colava o selo na guia. Se tu colasse o selo errado, por exemplo, tu tinha que colar um selo de 10 mil cruzeiros. Se tu colasse 10 selos de 1000 cruzeiros, não valia. Não vamos longe. Há um tempo atrás, a Justiça do Trabalho não conheceu de um recurso especial, recurso de revista, porque na guia de pagamento das custas estava um número errado no processo. O número do processo era 2585, dígito 92, esse número pequenininho, né? Mas até hoje, se tem um errado na guia, não vai. Então... Aí, isso é coisa de país sério? Isso é coisa de país sério? Não é. Por que não é? Porque como é que tu vai negar a pessoa a jurisdição por causa de uma guia? Não é nem a guia, porque a guia está ali. O valor foi pago. Está errado o número do processo. É só tu mandar o ofício para a caixa e dizer, o valor desse depósito tu transfere para cá. Pronto, resolveu o problema. E conhece o recurso. Nega, provê, não importa. Nós tínhamos aqui no Paraná um problema no tribunal de divergência jurisprudencial em relação ao Projude. Nós tínhamos, porque o Projude, o que acontece? O Projude é informatizado em primeiro grau e no segundo grau agora está informatizando. Então o recurso de agravo de instrumento ele era físico. Ainda é físico. O que acontecia? O Projude ele gera uma certidão de intimação. Alguns advogados iam lá, imprimiam as peças do processo e imprimiam a tela do Projude dizendo, do advogado, procurador fulano de tal, intimado, leu a intimação em tal hora. Ia em determinadas câmaras, as câmaras diziam, não conheço do agravo porque faltou o documento essencial, a certidão de intimação. Ia
outra Câmara julgava o agravo normal. Porque eles falam que a tela do Projut não vale como certidão. Outros falam que vale. Qualquer tela que você abre do Projut tem escrito lá embaixo, em vermelho. Essa não vale como certidão. Sim, aí por essa divergência, colocaram isso. Eu, quando eu advogava, eu tive um caso gritante, assim, que não foi no Paraná, foi no Tribunal do Rio Grande do Sul, que era onde eu advogava. Era uma decisão, uma liminar que tinha sido negada. A liminar foi negada ontem. Aí, hoje, de manhã, no final da tarde, eu peguei a liminar, tirei a cópia dos autos. No outro dia de manhã, eu fui para Porto Alegre para protocolar o agravo. Protocolei o agravo. O tribunal não conheceu porque faltava a certidão de intimação. Tudo bem, concordo, faltava a certidão de intimação. Mas para que serve a certidão de intimação? Para tirar a ciência do... Não, para que serve? Para que serve por tribunal a certidão de intimação? Para saber se o meu recurso é tempestivo ou não. É para isso que ela serve. Porque eu tenho prazo, hoje, de 15 dias, antes de 10 para ajuizar o agravo. A certidão comprova que o agravo é tempestivo. O advogado foi intimado dia 1º de março, o agravo foi interposto dia 14 de março, intempestivo. Agora, se a decisão foi tomada no dia 1º e eu recorri no dia 2º, no dia 2, óbvio que a minha decisão, que o meu recurso é tempestivo. Então não precisa da certidão. Então, são coisas que a gente tem que mudar no Brasil, que são coisas de simples gestão. A gente trabalha muito com refazer atos, repetição de atos, coisas ineficientes. Gera isso que vocês viram no trabalho dos LI. Administração. Vocês viram na aula passada como é que é para pagar alguém na administração? Vocês viram? Faz o empenho, faz a nota de empenho, faz a ordem de pagamento, faz a autorização de pagamento, faz o pagamento. Aí o pagamento tem que ser por cheque ou transferência bancária. Mas aí vem o Tribunal de Contas e diz, não, cheque eu não quero mais, só paga por transferência. E aí vai o município que quer protestar, a pessoa paga, o cartório não pode pagar o município, porque o Tribunal de Contas proíbe o município receber com cheque. Só que aí o cartório poderia transferir o dinheiro para a conta do município, né? Só que o cartório não pode transferir o dinheiro para a conta do município, porque a corregedoria diz que o pagamento tem que se dar por cheque. E aí, o que acontece? Nós ficamos no meio dessa zoeira, no meio dessa zona. É por isso que, às vezes, por uma burocracia, as pessoas perdem direito. Aconteceu comigo semana passada, essa semana, eu estava de plantão, e plantão durante a semana é a coisa mais tranquila que tem, gente. Nunca acontece nada em plantão durante a semana. Nada. No máximo ali, assinar um mandado de prisão de outro estado, tem que dar o cúmplice. Aí vem a polícia, tu assina ali, dá o carimbo, pronto. Tá. 9 da noite me liga a plantonista. Doutor, vai ter uma ação contra o plano de saúde, porque a pessoa tem que fazer a quimioterapia amanhã às 7h30 da manhã. Eu digo, 9 da noite, tá tranquilo. Manda vir. Quando é protocolar, me avisa. Tá. Eu tinha aula aqui no outro dia. Quando foi por volta da 00:30, eu mandei uma mensagem para a plantonista. Já entrou a petição? E ela disse, doutor, entrou, mas o sistema mandou a petição para segundo juizado. Qual o problema disso? Eu não sou habilitado no segundo juizado. Eu não tinha como despachar. Aí a funcionária, estou tentando contatar com a advogada para ela distribuir de novo e tal. Mas, doutor, até que horas o senhor vai despachar isso? A hora que ela protocolar, me manda que eu despacho. E, como a gente vive num país em que o sinal de celular é uma coisa boa, né? Não falha, tem sinal em todo lado. Eu até me surpreendi, a grande mudança para mim esse ano foi que passou a ter sinal aqui dentro da Unifoss, que antes não tinha. Não sei o que aconteceu, alguém instalou uma antena aqui e não tinha sinal nenhum. Eu vinha da aula e entrava no limbo. Eu saía da Unifoss, o celular começava. Quando eu chegava em casa para olhar o celular, tinha 492 mensagens. Que a pior coisa que tem é grupo de WhatsApp, né? É a coisa mais constrangedora, porque tu não consegue sair. Tu não consegue sair. Porque tu sai do grupo, tu não vai acessar mais. Tu sai do grupo, quando vem 30 mensagens. Por que tu saiu? Fiz alguma coisa para ti? Eu tenho um grupo que é Magistrados do Norte do Paraná. Eu fui juiz em Bandeirantes, juiz de Santa Mariana, bastante tempo. Então, quando eu saí para cá, eu saí do grupo. Recebi deu 30 segundos, fulano de tal adicionou você. Aí o cara botou, Rogério, acho que tu saiu por engano. Eu, tá bom, não foi. Aí fui lá, silenciei o grupo por 1 ano.
Mas não adianta, tu vai, a mensagem continua vindo, só não tem a vibração. Mas é basicamente isso. Aí o que eu fiz? Quando foi 00:30, eu não tinha como despachar, porque o processo caiu numa competência que eu não tinha. E o Projude funciona assim. Tu só pode assinar o despacho na tua competência. Não tinha o que fazer. Aí eu disse, não tem o que fazer. Aí fui deitar e disse, mas não tem que ter o que fazer. Aí quando foi 01:30, eu estava virando na cama de um lado para o outro. Porque a mulher fazia, como é que a mulher ia ficar sem a quimioterapia? E eu tinha lido a inicial da advogada, estava bem feita, era caso de deferimento liminar, porque eu não consigo despachar, mas eu consigo acessar. Se eu não conseguisse acessar, talvez fosse até melhor. Mas aí eu vi que era caso de deferir liminar, que era caso claro, estava bem feita a inicial. Aí, quando foi 01:30, eu liguei para a menina do plantão. Acho que o Grêmio acordou com voz de sono, coitado. E o que foi, doutor? Eu assim, deixa eu me dizer uma coisa. Tu tem como criar um processo no Projude? Tu, sem a parte, com o nome da autora, com o nome da ré? Ela tenho. Porque como funciona o flagrante, né? O flagrante, quem cria o processo é o servidor. Então faz o seguinte, cria um processo com ela como autora, a ré, e em vez de petição inicial, tu bota uma certidão, que a autora te contatou a tal hora, dizendo que ia entrar, mas que tu não sabe por que a petição está na competência segundo juizado, e que o juiz não está habilitado lá. Aí eu estava com o processo aberto numa tela, do segundo juizado, que eu consigo acessar, mas não consigo nem exportar, nem despachar, e aquele processo que não existia. O que eu fiz? Eu analisei um e dei a liminar no outro. E depois mandei a pensar. Mas tu entende? Ela não ia ficar sem a quimioterapia só porque o plano negou. Ela ia ficar sem a quimioterapia porque a petição estava no lugar errado, o sistema não permite que eu me auto-habilite. O sistema não permite, no e-mandado eu posso me auto-habilitar. Mas isso foi porque o senhor foi uma pessoa preocupada, com a pobre coitada, e estava sem quimioterapia. Sim. Mas a maioria dos juízes ia falar assim... Sim, mas é que tá. É que não é questão de ser bom ou ruim. A questão é que a grande maioria não teria a visão de que a burocracia não pode ser impeditivo, porque nós vivemos uma cultura de burocracia. A grande maioria fala assim, não, o problema dela caiu no segundo juizado, o problema não é mais meu. Me livrei do problema. Mas não é essa questão de insensibilidade, é questão de não perceber a visão da questão. A gente tem colega a gente tem vários colegas, por exemplo, que outro dia um colega expediu um alvará de soltura por WhatsApp. Ele estava de plantão no estado do norte, e no estado do norte não é que nem o Paraná. Ele estava de plantão designado para uma comarca a 400 quilômetros onde ele estava. Então não tinha processo eletrônico, no estado não tinha processo eletrônico, então se não tem processo eletrônico, não tem token, não tem nada. O cara estava preso por alimentos, a escrivã mandou para ele, doutor, pagaram, o sujeito fulano de tal pagou. Ele, tá, tudo bem, o senhor tem como expedir o alvará? Não tenho, manda uma foto da guia. Mandou a foto da guia, ele olhou, viu que estava certinho, expede o alvará de soltura, tu assina por ordem, quando eu chegar eu regularizo isso. Resolveu. Tem gente que faz audiência, marca audiência por WhatsApp, marca audiência por WhatsApp. O Ariel aqui outro dia, da quarta vara criminal, ele tinha uma vítima de violência doméstica que estava, se eu não me engano, na Itália, ou nos Estados Unidos, uma coisa assim. E em vez de pedir carta rogatória para ouvir ela, ele fez audiência pelo Skype. Então, a grande maioria dos juízes faz isso. É que a gente não vê isso acontecer. A grande maioria faz. Só aqui em Foz tem 3, 4 exemplos de coisas assim. É que só não aparece, é só isso. Mas a preocupação não é fazer ou não fazer. A preocupação é tu ter que fazer, entendeu? Não é se o cara fez ou não fez. A preocupação é assim, puxa, uma parte poderia ter ficado sem o seu direito, porque o sistema, a burocracia do sistema, não me permitiria despachar no processo. Porque haveriam situações que nem assim eu conseguiria fazer. Podia acontecer, por exemplo, dela ter protocolado e como já aconteceu, e o sistema, ou o advogado sem querer botar ou o servidor sem querer botar um sigilo. E tu não consegue acessar. Ou como já aconteceu de cair o sistema. Por exemplo, aconteceu do sistema Projude cair, como é que a gente faz? Se o advogado é daqui de Foz, tu diz, traz a parte escrita,
traz a petição que o senhor usou os documentos, que eu despacho aqui, e depois a gente digitaliza. Então, às vezes, o que vem facilitar não facilita tanto assim. Mas nesse caso, se resolveu. Então, vamos lá, gente. Lei ordinária. Lei ordinária é a norma tributária mais utilizada, a fonte mais utilizada. A lei ordinária, via de regra, é o veículo legislativo que cria o tributo. Que cria o tributo e fixa os seus elementos essenciais. Quando eu falo lei em direito tributário, eu estou falando lei em sentido formal, complementar e ordinária, complementar, ordinária e delegada. Sempre que vocês lerem lei em direito tributário, vocês estão lendo essas três expressões, neste sentido normativo: lei complementar, lei ordinária ou lei delegada. Porque o Código Tributário ele vai dividir entre lei e legislação tributária. Quando o Código fala legislação tributária, ele admite que a matéria seja regulada por qualquer espécie normativa. Então, por exemplo, o artigo 113, parágrafo único, diz que as obrigações acessórias serão estabelecidas na forma da legislação tributária. Isso quer dizer que eu posso ter uma obrigação acessória, que é um fazer, não fazer, permitir. Qualquer obrigação diferente de pagar, eu posso ter ela criada por um decreto, por exemplo. Quando eu falo lei, eu estou falando lei em sentido formal. Por isso que é o artigo 97 do Código. O Código diz, somente lei pode estabelecer. Primeiro, somente lei pode instituir tributo. A Constituição autoriza e a lei institui. Quem cria o tributo é sempre a lei. Complementar ou ordinária, ou até mesmo delegada nas hipóteses. A segunda hipótese, que somente por lei eu posso fazer, é a majoração do tributo e a sua redução. Ressalvados algumas hipóteses que a própria Constituição prevê. IPI, IOF, imposto de importação e imposto de exportação, eles podem ser majorados ou reduzidos por decreto. Onde é que está isso? Na própria Constituição. A Constituição autoriza que esses tributos podem ser majorados ou reduzidos por decreto. Todos esses tributos, eles têm alguma vinculação com a política econômica nacional, com a política da economia nacional. Imposto de produtos industrializados, ele serve de fomento à economia. Quem é que não lembra de que nos últimos anos, sempre que o governo
achava que a economia estava ruim, estava caminhando num caminho que ele não gostava, o que ele fazia? Reduzia o IPI ou dos veículos, ou reduzia o IPI da linha branca. E depois podia restabelecer. E imposto de operações financeiras, a mesma coisa. Quem é que não lembra quando o IOF de um dia para o outro passou de 0,8% no cartão de crédito para 8%? Política econômica. Porque o governo na época entendeu que o Brasil estava mandando recursos demais para o exterior via cartão de crédito, o que aumentava o endividamento externo, não era bom para a política econômica, segundo o governo, aumentou a alíquota do IOF. Imposto de importação, mesma coisa. E o imposto de exportação também. Via de regra, o imposto de exportação ele não é cobrado, mas em alguns casos, imaginem o seguinte, em determinado ano a safra brasileira de soja é insuficiente, é pequena. O que isso vai fazer com o preço? Se produziu menos soja, o preço sobe. Mas imaginemos que naquele ano, em todo o mundo, a produção de soja foi insuficiente. Isso vai fazer com que o preço suba em real, mas que o preço suba também em dólar. Se tu tem soja, o que tu prefere vender? Em dólar, real, guaranis, pesos mexicanos, euro, tu vai vender para quem tiver com a melhor cotação. O que o governo vai fazer nesse caso? Ele vai dizer, não, tu quer exportar? Então tá. Se tu exportar, tu desabastece o mercado interno. Se tu desabastecer o mercado interno, eu volto a ter uma inflação que acompanha aquele preço da soja. O que o governo faz? Aumenta o imposto de exportação para um valor que não compense tu exportar, te obrigando a vender no mercado interno. O imposto de importação é justamente o contrário. Tu imagina que o Brasil hoje estabeleça a alíquota de importação para a soja. A nossa safra foi muito baixa e a safra de um outro país foi muito alta. O que o Brasil faz? Baixa o imposto, permite que entre soja. Ou, como o Brasil fazia durante muito tempo, o Brasil cobrava imposto de importação lá em cima, que é justamente para ti não trazer os produtos. É por isso que nós somos privilegiados. Paraguai ali do lado. É uma diferença. É uma diferença. Tu compra ali eletrônico, essas coisas, tu compra por quase a metade do preço algumas coisas. Por quê que é metade do preço? E às vezes o produto saiu do Brasil. Porque quando o Brasil, via de regra, exporta sem imposto. Nenhum. O Brasil tem uma política, desde a Lei Candir, de não exportar impostos. Terceiro elemento... Não, vou fazer um intervalo então. Eu não passei ainda, podem passar, faz uma para mim.